Salve, salve galera! O canal do Lu na área de novo aí, mais um vídeo aí pra vocês. Estamos aí agradecendo a todo mundo aí que está se inscrevendo no nosso canal, muito obrigado aí, valeu! Hoje estaremos lançando aí algumas videoaulas referente à nossa matéria de geografia aí, então quem quiser pode inscrever, assiste nossos vídeos aí, falou? Vamos falar sobre fusos horários, como que nós calculamos as diferenças de horário entre as cidades. Existem cidades que estão no leste, no oeste. Depois você se inscreve no nosso canal aí, dê o seu like e assista aí até o final, valeu? Bom aprendizado para todos aí, valeu galera! É isso aí pessoal, fusos horários, como calcular a diferença entre as cidades, no caso aqui as cidades mundiais. Então nós vamos fazer exemplo como cidade A e cidade B. Então nós temos aqui a regrinha básica, oeste, leste, sempre a oeste, no caso. Qualquer cidade que estiver a oeste, ela é atrasada em relação à cidade no leste. A cidade A tem a longitude de 120 graus leste. Lá são 22 horas. Qual seria o horário na cidade B, que está a 30 graus de longitude leste? Então nós vamos descobrir agora. Primeira coisa, quando as duas cidades estiverem no mesmo lado, ou leste, ou oeste no caso, as duas no leste, ou as duas no oeste, você vai subtrair as longitudes, no caso 120, menos 30. Você vai ter um total de 90 graus. Então você vai pegar esse valor, 90 graus, e você vai dividir por 15. De onde que vem esse 15? Esse 15 aqui representa 15 graus, porque a Terra está dividida em 24 fusos horários. Cada fuso horário representa 15 graus. Então 90 dividido por 15, nós vamos ter 6. Esse total aqui representa a diferença horária entre a cidade A e a cidade B. Bom, agora nós estamos diante de uma seguinte situação. A cidade que eu quero saber a hora, que no caso é a cidade B, ela está 30 leste. Esse 30 leste será uma hora adiantada ou uma hora atrasada? A regrinha é a seguinte: quanto maior a longitude para leste, mais adiantada. Quanto menor a longitude para leste, menos adiantada. Então, 120 tem um horário mais adiantado em relação a 30, porque aqui tem a maior longitude. Nesse caso, você quer saber o horário da cidade B, 30 leste, que ela vai estar 6 horas a menos que o horário da cidade A. Então, 22 horas da cidade A, menos 6 horas de diferença, nós vamos ter um total de 16 horas. Então a resposta aqui será 16 horas. Vamos agora a uma outra situação. A cidade A, 30 graus de longitude oeste, lá são 23 horas. Qual o horário? Numa cidade B, no caso, se ela estiver localizada a 75 graus leste. Então você vai usar uma regrinha diferente só na parte inicial. Ao invés de subtrair como nós fizemos no primeiro problema, nesse caso as duas cidades estão uma no oeste, a outra no leste. Então você tem que somar as longitudes, ou seja, 75 da segunda cidade mais 30, vai dar 105. Aí você pega o 105, você vai dividir por 15. O total vai dar 7. 105 dividido por 15 dá 7. Lembra da regra? Cidade no leste é horário adiantado. Então você já sabe que essa cidade aqui vai ser com horário adiantado em relação a essa. Então você vai pegar, são 7 horas de diferença. 23 horas mais 7 deu 30. Como não existe 30 horas, você vai pegar o 30 menos 24, corresponde a um dia, porque já vai passar para outro dia. Então nós vamos ter total de 6. 6 horas. A resposta é 6 horas da manhã do dia seguinte. A outra situação é a seguinte: uma cidade A fica a 30 graus oeste, lá são 3 horas da manhã. Qual o horário na cidade B, 120 graus oeste? Note que as duas cidades estão no oeste. Quando as duas cidades estiverem no mesmo lado,
oeste, vamos dizer assim, você tem que fazer o que? A subtração das longitudes. Então você vai pegar 120 menos 30. 120 menos 30. Total vai dar 90. Você vai pegar esse 90, dividir por 15, vai dar 6. Então a cidade A para a cidade B dá uma diferença de 6 horas. Aí você tem que saber se você vai aumentar esse horário ou se vai diminuir. Então a regra, você vai fazer o seguinte, mesmo esquema da outra. Quanto maior a longitude para oeste, mais atrasado é o horário. No caso, 6 horas a menos. Então você vai pegar 3 horas da manhã menos 6 horas a menos. Então segue a mesma regra. Toda vez que o horário que você for diminuir as horas for menor do que a diferença, você tem que acrescentar 24, vai para 27, menos 6, que é igual a 21 horas. Então a resposta é 21 horas. Por que eu acrescentei esse 24? Toda vez que a hora que você vai ter por base for menor do que a diferença horária, você tem que acrescentar o 24, que corresponde ao dia. Então vai dar 27 menos 6, total 21 horas. Bom, a outra situação é a seguinte. Uma cidade A está a 30 graus leste, são 3 horas da manhã. Qual seria o horário numa cidade B, 120 graus oeste? A primeira cidade está no leste, a segunda está no oeste. 120 mais 30, total 150. 150 divide por 15. 150 dividido por 15 dá 10. Então, a cidade que eu quero o horário, ela está 10 horas de diferença da cidade leste. Ou seja, 3 da manhã, cidade leste, 30 graus leste. Na cidade B, 120 oeste, vai ser 10 horas a menos. Seria, no caso, você tem 3 horas da manhã menos 10 horas de diferença. Note que para você fazer o cálculo aqui, 3 horas da manhã menos 10 vai dar 7. Toda vez que a hora que você for reduzir for menor que a diferença, você tem que acrescentar um dia, 24 horas. Então vai dar 27 menos 10, que é igual a 17. Então a resposta certa vai ser 17 horas.